para estimular nossa discussão aqui, eu vou pedir para vermos um vídeo que está no YouTube, para provocar nosso bate-papo aqui. Então nós vamos ver esse vídeo, você em casa também, e depois vamos conversar um pouquinho sobre o que é dito no vídeo, né? É um trecho de uma mensagem de um pastor, se concordamos, se discordamos e por quê. Vamos lá? A Bíblia diz assim, ó, é proibido que a mulher ensine. Paulo proíbe as mulheres de ensinar na congregação. Mas Paulo não proíbe a mulher que aprenda. Não é permitido que a mulher ensine. Né? É proibido que a mulher ensine. Não é proibido que a mulher aprenda. Então, por isso que o ofício feminino, o ofício pastoral feminino não é bíblico. Uma mulher não pode ser pastora, não existe isso na Bíblia. E uma mulher também não pode pregar numa congregação que está repleta de homens. Isso não é bíblico. Esse ofício foi designado somente para o homem. A mulher só pode ensinar, pregar para crianças e outras mulheres. E ela pode evangelizar. Mas exercer o cargo pastoral, isso compreende apenas homens. E a pregação pública das Escrituras, o ensino, também foi feito para homens. Então, por isso não é permitido que a mulher ensine. Mas não estou dizendo que não é permitido que ela aprenda. Olha lá, ó. Formação doutrinária da mulher. Cabe a quem? Ao homem. Ensine as Escrituras. Discipule sua mulher. Ensine ela a ler a Bíblia. Motive ela a ler a Bíblia. Cobre a leitura da Bíblia da sua mulher. E explique as partes que ela não entendeu. Esta é a mensagem. Vamos pregar o Evangelho. Até a próxima. Me explica, porque eu não consigo entender. Não consegui entender. É difícil. Eu posso ensinar a criança, eu não posso ensinar o adulto. Não, mas começa assim. Gente? É proibido que a mulher ensine. Aí depois é proibido que pregue, proibido que evangelize. Mas depois pode, mas criança pode ensinar. Mas criança pode ensinar e também se a gente tem aquele texto de uma missionária que Jesus se revelou ali, né, para a mulher samaritana, e ela foi ali uma missionária para ganhar uma cidade. Mas ela não falou, não. Mas não teve o título de missionária? Não, ela deve ter usado libras, alguma coisa, porque não posso falar. Gente, eu fico impressionado, porque Jesus ele se revelou de tal forma para essa mulher, de uma forma que ele não tinha se revelado. Eu sou o Cristo. Dessa água ele se revelou para ela e ela enxergou ali primeiro um homem, depois ela enxergou se é um profeta, pediu conselho para ele, depois ela viu ali o Cristo e ela foi evangelizar, ela se tornou uma evangelista. Na verdade, pastor, eu não vejo Deus desprezando a mulher assim, né? Eu não vejo Jesus desprezando a mulher dessa forma. A gente tem aí no Antigo Testamento juíza, uma posição de liderança que foi Débora, né? Nós temos mulheres que andavam com Jesus, serviam Jesus. Então eu posso dar dinheiro, eu posso trabalhar. Priscila, né? Então a gente vê pessoas no Novo Testamento mesmo trabalhando ao lado de Jesus. E eu não vejo esse texto único, isolado de uma situação daquela época, né, pastor? De uma situação que estava acontecendo com aquela igreja, Jesus tratando dessa forma e pastores. Então, quer dizer que eu posso ensinar para criança e para adulto eu não posso ensinar. É um argumento problemático. Se você parte do assim, é proibido que a mulher ensine. Aí depois fala, mas para criança pode? Não existe essa... Então tem que me mostrar um texto onde fala que para criança pode. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 11, diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Interessante que a gente observa lá na Gênesis que tanto o homem quanto a mulher vieram do Senhor. A mulher estava dentro do homem, né? Deus precisou tirar ela de dentro do homem, né? Tirou aquela costela e fez a mulher. E antes da queda, não havia a questão da mulher
ela está debaixo do governo do marido. É um argumento muito forte esse, pastor Wesley. É muito forte. Aí no capítulo 3 de Gênesis, que fala que, como Vai consequência dominar, né? do pecado, ela falou, você vai estar sujeita ao seu marido. Mas Cristo veio restaurar todas as coisas e deixar claro que no reino de Deus, a questão da expressão dos relacionamentos não é baseado em hierarquia, mas sim na questão de serviço. E na mutualidade, né, pastor Wesley e Raquel, um dos textos que eu mais vem à minha mente quando eu penso em mutualidade, né, amai-vos uns aos outros, é sujeitai-vos uns aos outros. Se sujeitai-vos uns aos outros é me colocar como servo do meu próximo, me sujeitar ao meu próximo, independente aí se eu sou homem ou sou mulher. Sim, claro. Né, a minha sujeição. E foi interessante que o pastor Wesley está falando, né, que eu gostei da expressão, que a mulher foi tirada de dentro do homem. Né? E a partir dali, todo homem que nasceu foi tirado de dentro de uma mulher. De dentro de uma mulher. Exceto, até mesmo Jesus. Até Jesus, até o Senhor. Né? Então, ele não veio do homem, mas ele foi tirado de dentro da mulher. Porque o Senhor precisa de nós, né? Ele não, quando ele vai falar sobre os dons ministeriais, até o próprio Paulo, né? Então ele deixaria claro a questão de que os dons ministeriais serviriam para os homens e não para as mulheres. Né? Porque é ele mesmo que falou a mulher fique calada na igreja, então ele teria que deixar claro ao longo dos ensinamentos a questão de que a mulher não. Então, há uns para apóstolos, profeta, evangelista, exceto as mulheres, né? E as mulheres não têm chamado ministerial. Também, do ficar calada, eu gostaria, assim, inclusive se o pessoal estiver em casa, tiver explicação para isso, mande para a gente no WhatsApp, porque eu não estou sendo irônico, não. Realmente, eu gostaria de entender qual é a explicação, a não ser uma explicação de que Paulo estava se referindo a uma igreja local, a um contexto local, quando ele diz que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja. Porque me parece, a minha interpretação, que está falando de mulheres casadas que estavam desafiando os maridos na liderança no culto público. Fazendo a função deles. Exato. Né? Porque isso a gente tem uma palavra a respeito de se submeter na liderança do marido. O marido vai, após queda, vai dominar sobre a mulher e a gente vai ser submissa. A gente tem uma palavra de ser liderada, mas ao marido, né? E lembrando que mesmo que aquilo que uns aos outros, sujeitáveis uns aos outros. Então, até nessa liderança, ele também pode servir, porque cabe a ser sujeito uns aos outros. A não ser isso, acho que a questão mais polêmica, ao meu ver, é quando a mulher ela é líder na igreja e não respeita a liderança do marido dentro de casa. Ela não sabe trocar o chapéu. Ela tem uma posição de liderança na igreja, assim como o marido tem, e que chegar em casa ela quer ser líder da mesma forma que ela... Aí eu acho que vem o mal, entendeu? Porque daí tem o choque, aí tá errado, né? E não que ela não deveria ser líder dentro da igreja, ou então também, às vezes, ela é líder dentro da igreja, mas ela não tem o marido aos pés do Senhor, só ela é a pastora, só ela é a líder, que acontece demais, e eu também, não é receita de bolo, né? É estudar o caso, porque que jeito que ela tá exercendo o papel dela dentro de casa? Porque tem gente que valoriza mais a sua liderança dentro da igreja do que a sua submissão dentro de casa. E o Senhor vai cobrar de nós, mulheres, a sujeição aos nossos maridos. Falar em sujeição, eu vou me sujeitar também. Aqui é a minha orientação da minha chefe. Eu sou liderado por uma mulher. Né? Quem fala aqui a voz da consciência aqui no ponto. Ótimo. Por favor, para os telespectadores ouvirem a voz da consciência, Vanessa Anício, por favor, emita sua voz. Por favor. O que você mandou? Mandou não, pediu educadamente para eu fazer, para ler ali no TP, o que eu tenho que ler? Por favor, peça para as pessoas participarem com o WhatsApp, para mandarem mensagens no WhatsApp. Gente, a voz dela é tão doce, pensa que ela é mansinha. É brava essa minha chefe. Brincadeira, a Vanessa é um doce de pessoa. A Vanessa, né, ela me lembrou aqui para dizer o número do nosso WhatsApp. Para você mandar a sua opinião, você é favorável ou contrário à liderança feminina nas igrejas? 31 é o código de área, 984029756.
31 98402 9756. Mande a sua opinião, a sua pergunta. Acabou de chegar aqui uma mensagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pastor Cássio, estou com saudade de você. Ah, quem mandou a mensagem? Quem? Calma. É ansiosa. Quem mandou mensagem já quer saber. A mulher tem que ficar calada e ficar nesses momentos. Não, exatamente porque a mensagem de quem eu estou lendo aqui. Pastor Cássio, estou com saudade de você. Essa convidada sua é linda demais. É tão importante lembrar do contexto da época onde as mulheres não tinham acesso à leitura. Quem manda essa mensagem e manda um abraço é o Drummond. Boa, Drummond. Boa, meu amor. Você é lindo, maravilhoso. Qual que é a câmera aqui, meu Deus? Quer mandar beijo, abraço, beijo, meu amor. Tô com saudade. Já vou voltar, tá bom? Ai, meu Deus, pronto. É Mas essa questão da leitura é boa. É interessante, aqui em Atos 18, o texto diz assim, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Geralmente o nome do líder aparece à frente, levou Priscila e Áquila. Mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a inversão. Não mais Priscila e Áquila, mas sim Áquila e Priscila. Demonstrando o seguinte, aquele texto lá que a gente leu, que tanto a mulher quanto o homem no Senhor tem um papel, o papel de expressar a pessoa do Senhor Jesus. Então, o fato de Priscila aqui estar à frente de Áquila, por quê? Porque Priscila já havia tido uma caminhada maior com o Senhor, ela já tinha crescido mais o Senhor, tinha uma maturidade, mas a partir do momento que Áquila, ele assume essa responsabilidade dele, ele assume a liderança, Então é questão de papéis. Aquele texto, tem um texto lá em 1 Timóteo 2,15, que fala que a maior missão da mulher é ser mãe. Eu vejo assim que quando a mulher dá à luz, ela precisa de dar uma segurada nas atividades. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a alma aí eu vejo assim, seu lar, né? A sua família. A questão do lar, da família, E tem tantas mulheres, pastor, que enxergam o seu ministério acima da sua própria casa, acima dos seus filhos, do seu marido. Então é uma situação muito delicada que deixa as mulheres sérias, as mulheres que estão preocupadas com a sua família primeiro. Eu costumo dizer, eu sou pastora aqui na igreja, eu sou professora no seminário, mas nem as minhas aulas, nem o pastoreio está acima do cuidado com o meu marido, do cuidado com a minha casa. Eu brinco, eu falo com os meus alunos, eu falo, você pode chegar a qualquer momento na minha casa, que ela vai estar organizada, que ela vai estar em ordem, porque é o meu primeiro ministério. E só para esclarecer que quando a Raquel fala organizada em ordem, é porque ela é de Lorena. A gente estava brincando com ela, se há 10 anos em Belo Horizonte, ela não perdeu o R. Não tem como perder o R. Perdeu? É porta, é porteira, é portão. É a questão do equilíbrio, né? Porque assim, a gente vê essa questão de pender para dizer que a mulher não pode falar, mas também a gente vê a outra questão da mulher avançar tanto no ministério e deixar a casa a desejar, esposo, filhos, em nome da obra de Deus. E a obra de Deus começa no meu interior, no interior da minha casa, e isso vai expandindo. Isso estava acontecendo lá em Coríntios, né, pastor Wesley e Raquel? Em Coríntios tinha as mulheres, alguns chamam de mulheres escatológicas, que essas mulheres elas estavam muito na espiritualidade, né, no sobrenatural, e paravam de ter vida conjugal com o marido, paravam de cuidar dos filhos, ficavam só nas coisas da igreja. Tanto que você vê Paulo respondendo a perguntas. Exatamente. A igreja de Corinto, por exemplo, Paulo, o tempo todo ele vai respondendo, e pelo tipo de resposta que ele dá, você fica imaginando as perguntas que o povo fazia. Exatamente. Ele teve que falar, não pode ficar separado, a não ser por mútuo consentimento, por pouco tempo. Exatamente. Então, ou seja, as pessoas estavam perguntando para ele se podia ficar sem ter relação sexual, sem ter... As mulheres, eu fico imaginando o que estava acontecendo para Paulo ter que falar, vamos fazer o seguinte, mulherada, vocês vão ficar caladas na igreja. Perfeito. Vamos colocar vocês no seu lugar. E sobretudo, no caso aí, estava se referindo às casadas. As casadas. Porque quando você pega no grego... O tempo todo ali está falando as casadas. É que você pega no grego, a expressão
expressão para mulher, sexo feminino, é uma palavra. E quando fala esposa, é outra palavra. E é interessante porque a gente percebe claramente isso no texto, que Paulo falava assim, eu falo para as mulheres, as casadas, que tem que aprender em casa com o marido. Por quê? Porque estava dando problema na igreja. E as solteiras? Né? Entende? É incrível essa questão, porque se a gente não entende o contexto com o qual foi escrito isso, e é interessante observar isso, por exemplo, em Filipenses não se fala nada disso, Colossenses não se fala nada disso, em Efésios não se fala nada disso, só se fala em Coríntios. Por quê? Por quê? É porque, como você falou, as cartas eram escritas em resposta a demandas. As perguntas. Outra questão que até um outro programa pode discutir é dom de línguas. Isso. Por que só se escreve sobre dom de línguas para Coríntios? Certo. Será que não tinha dom de línguas nas outras igrejas? Acho que o povo estava equilibrado nas outras igrejas. Estava em equilíbrio, perfeito. Pode ser. Perfeito, não é? Tem uma mensagem chegando aqui do nosso WhatsApp, 984029756. Quem mandou aqui foi, vamos lá, o Jaderson, que é da Lagoinha Sede. Ele pergunta, é certo que a mulher do poder... É certo que a mulher pode assumir posição de liderança na igreja se está em posição inferior à do marido? Exemplo, a mulher não pode ser pastora se casada e seu marido não for pastor. Vocês concordam com essa posição? Em partes, eu concordo. Eu penso que tem que analisar o caso. Já vi pastora onde só ela é pastora e o marido não é pastor. Mas também eu acho delicado por causa de assumir um papel perante a igreja, ter função, e a gente sabe que pastor demanda tempo, e quando não está junto com o marido nisso, eu não traço uma regra de receita de bolo, não. É uma coisa que o pastor Márcio fala muito, que ministério não é cargo, ministério é encargo. Então, essa questão de título, a gente até não vê muito no Novo Testamento. Quer dizer, não vê. Você vê ofício. E a questão do chamado, isso é de Deus. Igual assim, o meu chamado é como evangelista. A minha esposa é pastora. Ela tem um chamado como pastora. Essa questão dos dons, parece que há uma hierarquia, assim, normalmente nas igrejas, né? Parece que tem um que é menor que o outro, né? Certo. A bem da verdade, até a Jussara não faz nem questão de título como pastora, pelo fato que ela entende que é chamado, né? E assim, eu vejo claramente a questão do cuidado dela com as pessoas. Porque o pastor é aquela pessoa que trabalha mais na questão do cuidado, é como o trabalho da mãe com os filhos, no zelo, para promover o crescimento, a sustentação. E Jussara é essa pessoa que cuida. Eu sou mais, como evangelista, mais atirado de proclamar o reino de Deus, né? E assim, é algo que é inato. Eu estou conversando com a pessoa, eu prego o evangelho, como diz ela, eu vou para um velório, eu prego o evangelho, eu vou para o casamento, eu prego o evangelho, eu vou para a festa, e assim a coisa flui. É um dom que Deus me deu. É natural, É natural, né? né? É natural. Não tem... na verdade, a gente acho que é sobrenatural. É sobrenatural. A gente está se chamando, né, de pastor, de pastora, houve a consagração nesse caso, mas, por exemplo, eu e meu esposo, o nosso ministério está sendo efetivo na área do ensino. Sim. Nós somos mestres, Sim. né? Nós somos consagrados pastores, né? As pessoas nos chamam de pastor, mas a gente trabalha na área do ensino da igreja, né? Porque a gente não vê muito consagração de mestre, consagração de profeta. Isso. A igreja, porque essa questão de hierarquia, a Bíblia não traz. Se você for ver, a Bíblia deu uns para, né? Outros para. Não tem uma questão de um ser mais importante do que o outro. A gente fez isso, o ser humano fez isso. Primeiro eu vou consagrar aqui evangelista para depois subir para pastor. E é interessante porque assim, na Igreja Batista não tem, a gente não usa o termo presbítero e presbítera, mas a presbiteriana, por exemplo, usa. E o termo, na Bíblia você tem o termo presbítera, que a palavra presbítera é mulher mais velha, anciã. Então, se é uma questão de nome, lá tem presbítero na Bíblia, mas também tem presbítera. Por falar em Bíblia, pastor Wesley, a nossa querida telespectadora Miriam, Miriam, depois manda mensagem dizendo de onde você é.
ela fala assim, dá boa tarde, pediu para o pastor, repetiu o versículo que fala que o homem provém da mulher. Coríntios. Foi o primeiro versículo que você leu, você lembra onde que está, pastor? 1 Coríntios, capítulo 11, versos 11 e 12. Anota aí, Miriam. 1 Coríntios 11... Versos 11 e 12. Lê de novo, por favor, pastor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Perfeito, perfeito. Outra mensagem chegando, Raquel, aqui é o Antônio Carlos, lá do Maranhão, de Santa Luzia, no Maranhão. Ele fala assim, olha, no meu entender, de acordo com o contexto histórico, é legal demais, eu estou lendo aqui, aí chega a mensagem nova e pula o WhatsApp. Deixa eu achar de novo, desculpa, Antônio Carlos. Achei. Então, no meu entender, de acordo com o contexto histórico, as mulheres não podiam falar na igreja porque elas não tinham acesso a nenhum tipo de ensino, de escola. Por isso, não tinham autoridade para ensinar. Mais ou menos na linha que o seu marido Drummond falou, né? O Drummond, na verdade, a mulher não tinha acesso mesmo. Né? A educação a educação e a questão, né? Elas eram ensinadas pelos maridos ou pelos discípulos que estavam fazendo isso, né? Mas a gente sentando para estudar é complicado. Esse texto em si é complicado mesmo, mas a gente não pode pegar um texto isolado e fazer daquilo como sendo a verdade absoluta, sendo que não tem outros textos que corroboram com ele. E tem toda essa questão delicada da igreja, a qual ele está dirigindo a carta, e todas as respostas e o contexto. Você é professor de hermenêutica, né? Então você tem que fazer um estudo do contexto, mas também tem a questão do versículo, do contexto imediato da Escritura. Para quem que ele está escrevendo aquela carta, o capítulo, o versículo onde está inserido. Vamos ler o conjunto de coisas. E tem uma questão, Raquel, que eu queria, eu ia falar isso aí. Se alguém em casa souber a resposta, mande para mim aqui no WhatsApp, 31 98402 9756. Paulo não falou, lá para Coríntios, que a mulher deve ficar calada na igreja? Certo. No mesmo texto, na mesma carta, ele fala que a mulher que profetiza, profetiza com a cabeça coberta. Me explica. Como que pode Como que alguém isso? vai profetizar calada? Ou Paulo ficou doido e ele não ficou, né? Ou ele estava realmente fazendo uma referência às mulheres casadas que estavam desautorizando os maridos da igreja. Eu estava pensando aqui exatamente sobre o propósito de Jesus. Ele veio restaurar todas as coisas da criação, né? E aí entra a questão da mulher ser restaurada a sua posição, né? De ter liberdade para fazer as coisas. E entra essa questão que a mulher, na situação lá, ela não podia estudar, ela não recebeu ensino, e Jesus vem restaurar todas as coisas. E aí a gente vê que Deus vai, ao longo da história, restaurando a posição da mulher, o valor da mulher, valorizando a mulher. Agora, nós deparamos também com o outro extremo. Hoje a mulher querer inverter a posição e estar acima do homem, que também não provém de Deus. O machismo é tão absurdo quanto o feminismo. Exatamente. Então, tão a questão do antibíblico equilíbrio, né? A gente vê que todos os extremos são posturas negativas. Acho que a Então chave a questão é o equilíbrio, sermos radicais no que a palavra de Deus fala. Não enveredarmos por caminhos aí que não trazem benefício nenhum. Na verdade, eu acho que a falta de equilíbrio e os exageros que fazem com que surjam pessoas extremistas. Porque se fosse bíblico, equilibrado, não ia ter porquê. Se a mulher desenvolvesse bem o seu papel, se a mulher valorizasse aquilo que Deus valoriza, de repente não ia ter os exageros, não ia ter ela querendo atropelar o marido, a posição de liderança, desrespeitar o marido. E isso, de repente, a gente não estaria discutindo aqui. Sabe o que eu percebo nisso aí? Que o evangelho é muito simples. E às vezes as pessoas não querem praticar o evangelho, viver o evangelho, então fica arrumando coisa para amenizar a consciência daquilo que deveria praticar. Perdendo tempo, né? Exatamente.
Então fica em questões que não vão acrescentar nada e deixa o que de fato precisa ser cultivado. Coa o mosquito e engole o camelo. Quer tirar a lasca de pau, ou melhor, quer tirar o cisquinho do olho do outro, sendo que tem uma lasca de pau dentro dele. Então é o seguinte, a mulher fica em silêncio. Tudo bem, então tá, ela vai ficar em silêncio. Mas então você vai lá e prega o evangelho. Porque tem muita gente mandando a mulher ficar em silêncio e fica nesse discurso e também não está pregando o evangelho. Eu me lembro quando eu estava ali na Praça 7, desenvolvendo o Ministério de Jesus do Coração da Cidade, e aí lá ficava muita rodinha de debate teológico. Jesus vai voltar antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, no meio do arrebatamento, aí virava para mim, eu sei o que você acha. Eu falei, não, nós temos que pregar o evangelho, tem muita gente para o inferno, então deixa essa bobeira de lado e vamos pregar o evangelho. Quando chegar lá no final a gente vai saber, né? Então é o seguinte, graças a Deus pelas mulheres que estão fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, liderando células, cuidando de pessoas, pastoreando pessoas, que Deus possa abençoar as mulheres e que nós, homens, possamos ser um canal de Deus na vida das mulheres, suporte e uma bênção na vida de cada uma delas. É verdade, amém. E tem essa questão também que a maioria dentro da igreja, as mulheres estão se convertendo, às vezes você vê mais do que os homens. A gente tem muita mulher dentro da igreja e Deus deu uma capacidade à mulher, uma sensibilidade à mulher de uma forma diferente. Temos que valorizar e usar isso a favor do reino. Um pastor do vídeo, eu não sei quem é a pessoa do vídeo que falou aquilo, eu respeito, que a gente tem que respeitar, andar em amor com os nossos irmãos, mas ele deve ter muita mulher dentro da igreja dele e que ele permite que ela ensine na escola bíblica, que ela ensine as crianças. Não, se é para ficar calada, meu querido, é para ficar calada. Ela para falar, ela vai pedir permissão ao marido. Agora, ele vai precisar dessa pessoa dentro da igreja para cuidar das crianças. Olha, a criança é um ministério importantíssimo. Como que você vai deixar qualquer pessoa que ensinar os seus filhos para chegar e esse vai ser o adulto, vai ser o pastor de amanhã? Então é o quê? A mulher você vai poder ensinar a criança que é menina. Se for menino, vai ter que ser o homem lá na escola dominical. Então é uma questão assim, o Paulo mandou a mulher ficar calada. Ele já falou que Paulo mandou a mulher não ensinar, mandou não ser pastora, já extrapolou, aí já fica complicado, porque você tem um texto que vai querer pautar o que você acha, ou porque você deparou com extremismo dentro da sua casa ou dentro da sua igreja e que resolveu cortar dessa forma, podar tudo, Não é assim. Paulo escreve a Tito assim: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Como é que é isso? Uma mestra, ela ensina, como o pastor Cássio falou, ensina Libras. E a palavra do grego aí, quando as mulheres idosas, a palavra é presbíteras. Presbíteras. As presbíteras. Sim. Agora, é uma disputa por poder, eu acho que é uma luta por poder que isso estraga a igreja. Estraga a igreja. Mas o que não estraga a igreja é a participação dos nossos telespectadores que mandam suas mensagens. Por exemplo, o pastor Elias, de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O legal aqui é que eu tenho que treinar toda a minha geografia, porque aparece só a sigla MS, Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul, né? É isso mesmo. Concordo plenamente do Ministério Feminino. No Ministério de qualquer pastor, 50% se deve à atuação da esposa. Então, ela é tanto pastora quanto ele. E para falar a verdade, o número de membros das igrejas, 80%, segundo o pastor Elias, é composto por mulheres. É mesmo, né, gente? Se a mulherada não puder trabalhar, vai ficar complicado. O pastor da Igreja Missionária Caminho da Vida. Obrigado, viu, pastor? Obrigada. Outra mensagem chegando aqui, agora vem de onde? Do Rio Grande do Norte. A paz do Senhor, qual papel ministerial é apresentado na Bíblia para a mulher? Não concordo, porque há muitas situações da vida secular dos fiéis. E geralmente a confiança vem para o pastor. Quem mandou a mensagem foi o José Augusto de Serra Caiada. Se eu entendi, ele não concorda com o ministério feminino, é isso?
Não entendi também. Ele perguntou qual é o texto que traz pastor para mulher? O papel da mulher na verdade, a pergunta é o seguinte, qual é o texto que não traz? Né? Porque, na verdade, quando eles falam a questão do chamado e os dons ministeriais, ele não classifica que é para uma classe de homens, né? E a gente não tem textos que tiram as mulheres dos chamados ministeriais. A verdade é que a gente não tem texto para isso. E nós temos mulheres efetivas no ministério junto com Jesus, antes de Jesus. Então, na verdade, a pergunta é qual é o texto que tira a mulher de ser pastora? Baseado somente naquele texto da mulher ficar calada na igreja? Então, você vai ter que analisar tudo isso que a gente acabou de discutir. E pensar que, assim, essa citação, a gente tem que lembrar, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito num contexto aí do Império Romano, mas um contexto que se chama de helenismo, né? Veio da cultura grega. Na cultura grega, gente, a mulher, ela não era considerada cidadã. Cidadão tinha que ser homem. Então, assim, você imagina o contexto de opressão feminina. O judeu tinha uma oração que dizia o seguinte: Deus, muito obrigado, porque eu não sou gentil, não sou escravo e não sou mulher. Então, a questão da desvalorização feminina, naquela época era absurda. Ela não era contada. E Jesus Cristo tirou isso. Ele rompeu esses paradigmas. Sim. Né? Quando ele conversou com mulheres, ele andou junto com homens, óbvio, né? A questão de respeito, os 12 próximos eram homens, mas havia mulheres que apoiavam o ministério, serviam. Que serviam com seus bens, né? Ajudavam financeiramente, eram investidoras do ministério de Jesus. Então, é o valor que ele quis dar. Eu acho que a gente tem que abrir o nosso coração, pastor, se o senhor não concorda, o senhor é livre, mas eu acho que o senhor tem que abrir o seu coração para o Senhor, o Espírito Santo, falar com o senhor, né? Porque é só ele que convence, não, a gente está aqui para conversar, para trocar ideias, a gente tem que estar aberto, né, gente, para poder ouvir uns aos outros. A questão é, qual é a clareza? Da onde você quer defender o que não pode? Só por causa do que Paulo falou aos Coríntios? É fraco. Ao meu ver, é fraco. Quem está mandando mensagem também, pedindo um abraço aqui, é o Márcio. O Márcio é da primeira igreja presbiteriana renovada de Contagem. Ele disse que está gostando muito, dizendo que a Rede Super é uma bênção na vida dele. Glória a Deus. A gente agradece muito a você, Márcio, pela sua mensagem, por estar assistindo aqui a nossa TV, a Rede Super, e o nosso bate-papo. Mas, queridos, hoje, qual será a razão que hoje em dia as mulheres estão começando a assumir posições de liderança nas igrejas? Será que é um despertamento espiritual ou é um reflexo, uma mundanização, um reflexo da sociedade? Porque até algum tempo, mulher no Ocidente não assumia a função de liderança. Hoje a gente tem a Angela Merkel na Alemanha, tivemos recentemente a Dilma Rousseff aqui, né? Nós temos várias líderes. Quase, né? uma nos Estados Unidos. Quase a Hillary Clinton assumiu nos Estados Unidos, mas nós temos várias mulheres aí. Sim. À frente do país. Na Coreia do Sul, não é? Tivemos uma mulher à frente. Vocês acham que é o quê? É mundanização da igreja ou é a ação do Espírito Santo? As mulheres estarem assumindo cargos pastorais, de liderança hoje nas igrejas? Eu vejo claramente o Espírito Santo, claramente chamado. É aquilo que o pastor Wesley falou. Deus chamou, nos chamou. E as mulheres são maioria dentro das igrejas e elas serão as evangelistas dentro da tua casa, dentro da tua família. Elas serão ali quem vai ganhar toda a sua casa e não tem distinção. Se ela pode evangelizar, se ela pode profetizar, ela também pode pastorear, desde que não comprometa o seu ministério, a sua casa, a sua família. E isso tem que ficar muito bem claro. A gente não está aqui defendendo a liderança feminina, como diz, para prejudicar... Em detrimento do masculino. Em detrimento, obrigado, coisa linda. Essa palavra eu tirei. Olha, muito lindo. Em detrimento do nosso primeiro ministério, a nossa casa. Eu vejo assim um pouco de cada coisa e também a questão da omissão dos homens no tempo atual, né? E a questão da perda de valores familiar, porque esse relativismo que está sendo propagado por aí gera N problemas. Homem está deixando de assumir o seu papel, mulher está deixando de assumir o seu papel,
uma inversão de papéis e essa confusão no mundo que a gente percebe. E é exatamente a falta do reino de Deus, do governo de Deus no coração das pessoas. Então, assim, a gente vê mulheres assumindo N papéis na sociedade, em um período que só homens assumiam, hoje as mulheres, e a gente corre o risco de ter a situação totalmente invertida, né? Ir para o outro lado. Daqui a pouco, como estão criando por aí diversas escrituras ditas sagradas, aí vamos falar que é um homem que não pode falar mais, viu, pastor Cássio? Misericórdia. Não dá, não Agora, dá. o que eu fico lembrando, assim, a questão dos dons. Os dons de liderança, porque lá em Romanos aparece dom de liderança, né, presidência. Se a Bíblia diz, o próprio Paulo também diz em Coríntios, que o Espírito distribui os dons como lhe apraz, será que o Espírito Santo não pode dar o dom de liderança para uma mulher? Pois é como lhe apraz, né? E tem dado, né, pastor? A gente tem visto ele distribuir. Nós vemos grandes líderes dentro do ministério, a própria Joyce Meyer, né? Uhum. É uma mulher que eu admiro demais, uma mestre profunda na palavra, e o Dave, que é o marido dela, é um pastor dentro da igreja, mas ela é mais... tem mais visibilidade. Mais visibilidade do que ele. E ela mesmo, nas pregações dela, ela fala assim, aqui eu sou a que ensino, eu sou a líder, mas dentro da minha casa é o Dave. Sim. E aí entra a questão da maturidade, né? De saber o seu papel, de saber a sua posição, de saber que ambos vêm do Senhor. Isso. E não tem um maior do que o outro. Exatamente. Quero agradecer demais, pastor Wesley, agradecer a pastora Raquel, foi um ótimo bate-papo, agradecer você em casa que participou desse nosso bate-papo, todos que mandaram suas mensagens, muito obrigado. E convido a você, amanhã, 12h15, teremos um novo bate-papo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.